Quero que você já abra sua Bíblia aí comigo, lá no livro de Mateus. Glória a Deus. Vou abrir também aqui. Quem está feliz aí? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, no versículo 24. A gente vai começar a nossa leitura. Amém? Aleluia. O meu está dizendo o título assim: construir sobre um alicerce firme. E aí o versículo 24 começa dizendo: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Amém? Quero que você coloque a mão no seu coração para a gente começar essa palavra com mais uma oração. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Deus, para que a mensagem do Senhor seja transmitida através do Teu Espírito, Pai. Para que essa palavra, Pai, cause algo dentro dos nossos corações e que haja transformação, Pai. Que nós possamos ser avivados e transformados por essa palavra, ó Deus. Eu peço, Deus, para que não seja eu, Gabriel, dizendo essas palavras, ó Pai, levando o seu ensino, mas que seja o Espírito Santo do Senhor agindo através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a gente acabou de ler aqui a palavra a respeito, da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Né? Quem aqui tem alguma noção sobre como que acontece a construção de uma casa? Né? Quem aqui sabe? Pode levantar a mão, para eu saber. Aí tem os irmãos aí que entendem mais ou menos. E a gente sabe, né, que quando a gente vai começar a construir uma casa, por onde que a gente começa a construir uma casa? Não é pelo telhado, não é pelas paredes, né? Eu não começo colocando a porta, as janelas, não começo com as telhas, nada do tipo. Eu começo com o quê? Com o alicerce. E o que é o alicerce da casa? É basicamente o que vai manter aquela casa em pé. É basicamente aquilo que vai manter aquela casa estruturada. Para eu encostar minha mão na parede quando eu estiver cansado, ela não deitar para trás. E o que é o alicerce? É aquela viga de concreto, eu não perdoe porque eu sou leigo, gente. Mas é a estrutura principal, a mais forte, que ela é cavada, ela é fundada no chão, para que a casa ela tenha um fundamento, por isso que chama fundamento. Porque é algo mais fundo do que a casa. E aí, muitas das vezes, eu li essa palavra, né, e eu compreendi ela errado. Porque ela vem falar sobre dois tipos de casa, certo? Sobre uma casa que é construída sobre a rocha e sobre uma casa que é construída sobre a areia. E quando eu lia essa palavra, quando eu li esse texto, eu tinha essa imagem na minha cabeça. Uma casa que estava sobre a areia e a outra que estava sobre alguma pedra, alguma rocha, coisa do tipo. E eu ficava me perguntando, bom, faz sentido a casa sobre a areia, né? Ela ser levada pela enxurrada, né? Porque a areia ela não tem sustentação. Só que se você parar para ver, uma casa construída simplesmente sobre a rocha, ela também não vai ter sustentação. E o que abriu os meus olhos para essa palavra foi quando eu li essa mesma parábola em Lucas, que ele vai dizer, né, ele vai trazer um termo, que sábio é a pessoa que cava bem fundo a ponto de achar uma rocha e alicerçar a sua casa lá naquela rocha. Então o que ele está dizendo para nós nessa palavra? Que as duas casas, visivelmente, aos nossos olhos, elas estão na mesma condição, entendeu? Mas ambas estão alicerçadas em lugares diferentes. Uma cavou o mais fundo possível para poder alicerçar a sua casa na rocha e a outra não. Vocês conseguem ver o alicerce desse prédio aqui? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver o alicerce da casa onde vocês moram? Vocês não conseguem. Mas vocês sabem que tem. Por que você sabe que tem? Porque até hoje não caiu. Você está lá, até hoje não despencou na sua cabeça. Certo? Então, como que é construída uma casa? É quando eu, antes de começar a levantar as paredes, de erguer os tijolos,
eu vou lá e eu coloco o fundamento da minha casa. Eu firmo a minha casa na rocha, eu firmo a minha casa num lugar firme, para que quando ela estiver pronta, ela não seja derrubada. Certo? Então aqui a gente entende o que é mais importante numa casa. É o tipo de tijolo que eu uso, é o tipo de telha que eu uso, o tanto de parede, o tanto de janela, o tanto de porta. Essas são as coisas mais importantes que tem na casa? Não. A coisa mais importante que a gente tem na hora de construir uma casa é o fundamento dela. Uma casa bem fundamentada é uma casa firme, é uma casa que não cai. Certo? Só que essa palavra ela não fala sobre casas, certo? Jesus ele usa o exemplo, mas ele não está se referindo às casas. Ele está se referindo a mim, está se referindo a você. Nós somos a casa edificada, certo? Mas a pergunta que eu quero trazer para você hoje é: como eu sei onde estão os meus alicerces? Como eu sei aonde estão as minhas estruturas? Aonde eu estou fundamentado? Aonde eu estou firmado? Será que os meus fundamentos estão no lugar certo? Será que o meu firmamento está no lugar certo? E é isso que eu quero entender com você hoje aqui, amém? Aleluia. Quem acredita aqui que está com os fundamentos no lugar certo? Aleluia. Vamos lá. Então, como que eu firmo minha casa na rocha? Como que eu faço o fundamento? Em Lucas 6 ele dá essa pista para a gente. É necessário que eu cave, é necessário que eu abra um buraco bem fundo e comece a colocar o meu alicerce naquele lugar. Então, a primeira coisa que a gente já entende sobre fundamentar uma casa, sobre firmar uma casa, sobre estruturar as nossas vidas é o quê? Que eu vou ter que ter trabalho. A nossa vida ela não é estruturada de forma rasa. A nossa vida ela não é fundamentada de forma rasa. Para eu ter uma vida estruturada e fundamentada, o que eu preciso ir? Para um lugar mais fundo. E quando a gente fala da vida com Deus, ele está falando justamente sobre esse firmamento. Ele está falando sobre um lugar mais fundo. Ele está falando sobre um lugar aonde eu tenho que ir e estar até lá, para que eu possa estar estruturado, certo? Então, por que é tão importante que essa casa esteja firmada na rocha? Justamente para que quando vier a tempestade, para que justamente quando vier a enxurrada, quando vier os ventos fortes, quando alguém quiser explorar na minha parede, ela não caia. Para que essa casa não seja destruída, essa casa não seja derrubada. Para que essa casa não venha, ela tenha toda a sua beleza, você tenha todo aquele trabalho de construir, de erguer as paredes, de fazer toda a parte do acabamento, que é extremamente chato, pintar, decorar a casa, e aí vem uma tempestade, vem uma chuva, e simplesmente derrubar a sua casa, porque ela não tinha estrutura. E essa é a importância. E Jesus está comparando uma casa com as nossas vidas. Se você não tiver a sua vida estruturada, se você não tiver a sua vida firmada na rocha, o que vai acontecer com a sua vida? No momento que vier uma tribulação, no momento que vier uma dificuldade, o que vai acontecer com a sua vida? Ela vai ser destruída. Sua vida, você vai se perder, você vai quebrar, você vai ser derrotado. Por quê? Porque você não tinha uma casa firmada no lugar certo. Amém? Amém. Todos estão comigo aí? Amém. Mas o ponto é, o que é a rocha? Nós sabemos que a rocha, para firmar uma casa, é uma rocha mesmo, é pedra, é um lugar firme. Mas o que é a rocha para nós? Você tem ideia do que pode ser a rocha para nós? A rocha, a própria palavra vem nos dizer aqui. Ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a casa sobre a rocha. Sabe quem que é a pessoa que tem a vida estruturada na rocha? É a pessoa que ouve os ensinamentos de Cristo e as pratica. Essa pessoa é como uma pessoa sábia, que estrutura a sua casa na rocha. Então ele deixa bem claro. Tem muita gente, até os outros, né? Se ele falei firme, eu falo firme na rocha que é Cristo. Mas a rocha não é só Cristo, né? A rocha vai além, não que a gente necessite de algo além de Cristo, mas ele está falando sobre os ensinamentos do próprio Cristo. Não basta eu simplesmente olhar para Cristo e dizer eu creio. Não basta simplesmente olhar para Cristo e dizer, nossa, como eu gosto de Jesus Cristo, do que Ele fez por mim. Ele está falando sobre obediência. Ele está falando sobre uma ação da nossa vida
chamada obediência. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como um sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Então sabe o que é a rocha do Senhor? Essa aqui é a rocha do Senhor. São todos esses 66 livros que estão escritos aqui, que o Senhor nos deu, que foi dito aqui ontem, que nós temos o privilégio de ter esses livros escritos para a gente poder fundamentar as nossas vidas. E a pergunta que eu deixo para você é: onde está fundamentada a sua vida? Baseado em que você vive a sua vida? Baseado em que você toma as suas decisões? Baseado em que você toma atitudes, você faz as coisas, você pensa as coisas, você age? É baseado em quê que a sua vida reflete isso e se espera? E é isso que eu quero dizer para você hoje. A rocha é a palavra de Cristo. Isso daqui é onde nós devemos cavar o mais fundo possível, para poder estar com isso aqui fixado nas nossas vidas. E quando eu falo de usar a palavra como lugar para afirmar a minha vida, muitas das vezes a gente pensa: pô, mas eu já tenho a minha vida. Eu já sou um cristão, já estou na igreja há vários anos, eu já cumpro toda a cartelinha do bingo do crente, né? Eu dizimo, eu oferto, eu estou em todos os cultos, eu me visto da maneira correta. Mas você faz tudo isso por quê? Você faz tudo isso porque você viu isso na palavra? Ou você faz tudo isso porque você viu o irmão que está do seu lado fazer? Ou você faz tudo isso porque alguém te disse para fazer? Você já parou, meu Deus, você já parou para pensar que talvez você esteja espelhando a sua vida nas pessoas que estão à sua volta e não diretamente na palavra? Você já parou para pensar que talvez você se pareça mais com as pessoas da tua igreja do que o exemplo que a palavra tem para te dar? Muitas das vezes a gente olha para as coisas externas. E sabe por que é um erro? Eu me espelhar, eu tentar falar: não, mas qual que é o problema de eu não parecer com o meu irmão? Meu irmão é crente, ele vai na igreja, ele também lê Bíblia. Não tem problema nenhum se parecer com o seu irmão. O problema é que você está olhando para ele e você está fundando a sua vida nessa pessoa. E a palavra do Senhor manda que a gente fundamente a nossa vida na palavra. A gente precisa fundamentar as nossas vidas na palavra. Sabe por quê? Porque quando você está olhando para o seu irmão, você está vendo o fundamento dele? Você não consegue ver. Assim como numa casa, você não consegue ver onde está firmada aquela casa, como estão os fundamentos daquela casa. Tudo que você olha é externo, tudo que você olha é o que está aparente. Mas Cristo está falando de algo que não está aparente, de algo que está muito mais interno, muito mais profundo, que o meu e o seu olho não conseguem ver. Certo? Então, como é que eu vou construir minha casa? Firmando a minha casa na rocha. Então, eu não vou olhar para aquela casa: nossa, que porta linda, que janela linda, eu vou fazer igual. Nossa, olha que varanda maravilhosa, que área gourmet linda. Eu vou fazer igual. Mas você não consegue ver os fundamentos daquele lugar. E Cristo está falando: pare de olhar para as coisas que estão na sua vista e comece a se preocupar com os fundamentos da sua vida. Sabe por que você precisa se importar com os fundamentos da sua vida? Porque a palavra ela continua dizendo, no versículo 25: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construído sobre rocha firme. Então Cristo está falando aqui o quê? Você precisa fazer isso, sabe por quê? Se você não se espelhar, se você não usar a palavra como um instrumento guia da sua vida, um lugar para você firmar, para você criar os seus fundamentos, vai vir um tempo difícil, vai vir a inundação, vai vir as enxurradas. Sabe o que vai acontecer com a casa? Ela vai cair, mas a casa firmada não. Então o que a palavra está dizendo aqui para a gente? Vai ter tempo difícil. O tempo difícil é inevitável. Todos vão passar, desde a casa firmada na areia até a casa firmada na rocha. Então a gente precisa ter em mente o quê? Os tempos difíceis são inevitáveis. Né? Eu estava até brincando, né, com a história que a gente vem pregar, né? Parece que a gente só vem trazer mensagem de desgraça para o irmão. Vai ser ruim, vai ser difícil. Vai ser... Mas irmão, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está falando. Os tempos difíceis vão vir. Eu não posso chegar aqui e falar para você: sua vida daqui para frente é bonança, você aceitou Cristo, firmou sua vida na rocha. Pode ficar tranquilo que daqui para frente é só brisa suave, é só chuvinha, é só...
coisa boa que vai acontecer na sua vida. Sabe por que não é só isso que vai acontecer na sua vida? Porque Cristo declarou que os nossos tempos aqui vão ser difíceis. Os tempos difíceis, eles vão vir na sua vida. A gente está fazendo aqui 12 dias de clamor para os 12 meses do ano, para que a gente possa vencer esses 12 meses. Mas como é que a gente vai vencer sem batalha? Como é que a gente vai vencer sem ter um confronto, sem ter uma dificuldade? Vou vencer o quê? Para eu vencer, o confronto ele vai ser presente na minha vida. Então, o que eu quero dizer para você? O ano de 2023 vai ser difícil, vai ter dificuldade, vai ter dor de cabeça. Sabe por que vai ter? Porque o ano de 2022 teve, o ano de 2021 teve, o ano de 2020 teve, o ano de 2024 vai ter. Sabe por que vai ter? Porque nós não pertencemos a este mundo. O nosso fundamento, o nosso alicerce não compactua com este mundo. Então as enxurradas, a tempestade, o vento forte vai vir para tentar derrubar a sua casa. Por isso que Cristo diz: ouçam as minhas palavras e as pratiquem, porque aí sim você vai ter uma vida fundamentada no lugar certo. E quando vier essas dificuldades que o mundo tem para oferecer para você, você vai superar. Eu nem sei quem é essa Bíblia que está aqui atrás. Amém? Então é importante, porque tempos difíceis virão e nós não devemos fugir ou evitar os tempos difíceis, mas nós devemos vencer os tempos difíceis. Nós vamos vencer os tempos difíceis. Se você abrir lá em Mateus 10, no versículo 22, vamos ler do 21 para frente. Isso aqui é Cristo anunciando, é Cristo falando como vão ser as coisas depois que Ele voltasse aos céus, depois que Ele deixasse o Espírito Santo de Deus para nós. Olha o que Cristo declara para nós: o irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai ao seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Você está vendo o que Cristo está declarando para a gente? Cristo em nenhum momento falou: meu irmão, depois que você aceitar ele, vai ser, cara, maravilha. Vai ser só coisa boa que vai acontecer na sua vida. Sabe o ano de 2023? Vai passar liso. Você não vai nem lembrar das coisas que aconteceram. Não é. Ele está falando de coisas terríveis que vão acontecer. Por quê? Porque esse mundo ele não pertence a nós, não é o nosso lugar. Esse mundo ele pertence ao mal. Esse mundo foi corrompido. Esse mundo não compactua com Deus e Deus não compactua com esse mundo. E por causa de Cristo e por causa do Senhor, todos nos odiarão. Todos nos odiarão por causa de Cristo. Mas ele declara: mas quem perseverar até o fim? Como que eu persevero até o fim? Estando firmado na rocha. Por isso é tão importante eu, como cristão, não basear a minha vida no que eu vejo das outras pessoas, os pregadores que eu vejo na internet. Não que essas coisas não precisam fazer parte da minha vida. Com certeza é muito bênção eu assistir uma pregação na internet, é muito bênção eu pegar meu irmão como exemplo para muitas coisas. Mas eu preciso entender que o meu fundamento tem que ser a palavra. E se eu for tomar alguém como exemplo, eu tenho que olhar para a vida daquela pessoa e entender onde estão os fundamentos dela. Mas aí você vai me perguntar: mas você acabou de dizer que não tem como ver o fundamento? Como é que eu sei onde estão os fundamentos da pessoa? E a palavra ela nos dá essa pista de como que eu enxergo o fundamento das pessoas. Vamos voltar lá para Mateus 7. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes eu me embolgo aqui. Lá em Mateus 7, no versículo 26. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Sabe como eu sei onde está o fundamento da pessoa? É quando eu olho para a vida daquela pessoa e eu vejo: cara, essa pessoa passou por tanta dificuldade na vida, ela passou por tanta tempestade na vida dela. Essa pessoa ela superou todas essas coisas e não desistiu, ela perseverou, ela persistiu. E o que nos faz persistir? O que nos faz vencer as dificuldades? Somente Cristo nos faz vencer as dificuldades. Somente os ensinamentos do Senhor nos colocam para vencer as dificuldades, para nos vencermos as barreiras. E quando
Jesus vai falar sobre quem ouve e não pratica, né? Aqui na minha tradução ele usa a palavra tolo, né? Ele basicamente fala, é uma pessoa burra, ele é idiota, é como uma pessoa que prefere, né, o erro, a pessoa que prefere o errado. Então quem é que teria coragem de, olha, eu vou construir minha casa, vem lá o pedreiro e fala, olha, primeiro a gente tem que fazer fundamento, rapaz, começa a levantar essas paredes logo aí que eu quero essa casa para onde? Isso é um ato inteligente? Vai dar certo? Não vai. Então por que quando eu venho aqui na igreja do Senhor, quando eu escuto uma palavra, quando eu leio um texto, alguém me diz, irmão, você deve perdoar, eu não perdoo? Irmão, você deve agir com benignidade, eu não ajo com benignidade. Porque quando vem alguém e fala, meu irmão, você deve ser bondoso e caridoso, eu não sou bondoso e caridoso. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o pedreiro, larga esses fundamentos para lá. Larga essa... Aqui é estranho, meu Deus. Coisa desnecessária. Sabe por que é tão difícil a gente dar ouvido à palavra do Senhor? Porque ela dá trabalho. Assim como dá trabalho fundar uma casa. Assim como dá trabalho cavar um buraco fundo, achar um lugar firme, que às vezes está longe, às vezes a rocha não está perto. E até você chegar na rocha, você precisa ir fundo, você precisa de trabalho, de esforço. E sua carne, seu corpo, você, pecador, você não quer isso normalmente. E você precisa vencer isso. Nós vencemos isso através da obra do Espírito Santo. Então, por isso é tão importante eu ouvir a palavra do Senhor. E quando eu escuto e eu deixo de praticar a palavra do Senhor, o Senhor me chama de burro, idiota. Por que você está fazendo isso? Eu te ensinei o caminho que você deve andar. Você ouviu, você me viu, você tem o meu exemplo. E mesmo assim você prefere consultar as minhas palavras. Daí ele fala, a pessoa que ouve as minhas palavras e não pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Deus está falando para você, se você ouvir, mas não praticar, a sua casa está sobre areia. Sabe como que você vai vencer as dificuldades que eu falei do ano de 2023? Sabe como que você vai vencer aquele seu patrão chato, aquele seu parente que te dá trabalho, aquela dificuldade financeira? Sabe como que você vai vencer isso? É trabalhando mais? É batendo de frente? Não. É ouvindo a palavra do Senhor e praticando. É a hora que você precisar perdoar, você perdoar. É a hora que você precisar fazer, você fazer. A hora que você precisar ficar calado, você ficar calado. A hora que você precisar ser bondoso, você ser bondoso. É isso que o Cristo está falando. Ouça as palavras e as pratique. Não adianta nada eu conhecer todo esse livro, conhecer todas essas páginas, ter decorado tudo isso daqui. Eu tenho entendimento de tudo que está aqui. Mas ela não se praticar na vida. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é uma fé morta. Por quê? Porque ela vai morrer. Que é o que Cristo declarou. Quem ouve e não pratica, quando vier a tempestade, quando vier a chuva, ela vai cair, mas ela não vai só cair. Ela vai cair com um som, um barulho estrondoso. Que as pessoas que estão à sua volta vão escutar. Então a minha fé em 2023, ela não precisa ser uma fé que eu escuto. Ela não precisa ser uma fé que eu vejo. Ela não precisa ser uma fé que eu replico o que as pessoas estão me dizendo e estão fazendo. Ela precisa ser uma fé onde eu ouço as palavras do Senhor, onde eu leio essa Bíblia. Quem é que lê a Bíblia? Aleluia! Pai, demorou esse aleluia. Quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu ver o exemplo de Cristo, eu colocar aquilo em prática na minha vida. Mas sabe como que você vai fazer isso? Não, eu vou ler a palavra e amanhã já. Na verdade, eu vou fazer. Você não vai conseguir fazer. Porque você sozinho, você jamais vai conseguir cumprir as coisas que estão aqui. Você jamais vai conseguir viver as coisas que estão aqui. Sabe por quê? Porque você é um ser humano pecador, carnal. O seu pecado te impede de fazer isso. Mas sabe o que te faz vencer o seu pecado? A graça e o Espírito de Deus. E é através dele que nós conseguimos ouvir a palavra do Senhor e as praticar. Então eu preciso entender, no meu coração, eu preciso entender e clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajude a só não ouvir essas palavras, mas a praticá-las. E sabe o que vai acontecer? Quando você estiver diante de uma situação difícil, o Espírito Santo do Senhor vai estar lá com você. E ele vai estar lá para te ajudar a vencer aquilo.
Mas você precisa ouvir a palavra do Senhor. Você precisa querer colocar em prática. É uma palavra um pouco difícil. Como foi dito aqui ontem, né? A Vitória pregou aqui. Ela falou, às vezes acontecem coisas terríveis nas nossas vidas. As pessoas morrem. As pessoas morrem às vezes de forma brutal. Às vezes a gente perde parente, a gente perde emprego, a gente entra numa crise financeira gigantesca. Às vezes coisas terríveis mais acontecem conosco. Mas isso cobra ainda mais que a gente coloque para fora, que o nosso fundamento seja colocado para fora. Isso exige ainda mais que eu exerça o meu cristianismo. Isso exige que eu ainda mais que eu exercite o que está escrito aqui. Porque os tempos difíceis eles vão vir. Os tempos dolorosos eles vão vir. As coisas vão continuar acontecendo. Elas não vão parar. Mas a palavra do Senhor nos diz que se você estiver fundamentado na palavra do Senhor, você vai superar todas essas coisas. Você vai vencer todas essas coisas. Porque Cristo venceu na cruz. Cristo não foi derrotado. Cristo não sofreu à toa. Cristo sofreu, morreu, se sacrificou, sangrou. Ele apanhou para que você pudesse viver o cumprimento dessa palavra. E qual que é o cumprimento da palavra do Senhor? Que você se pareça com Cristo. E o que aconteceu com Cristo? Cristo viveu sua vida tranquila, manso, suave. Não. Desde o nascimento de Cristo, ele já era perseguido. Quando ele começa seu ministério, ele era rejeitado, ele era perseguido, ele apanhou, ele sofreu, ele foi cuspido, foi crucificado. Ele sofreu, mas ele ressuscitou. E através da ressurreição de Cristo, através da execução do sacrifício e ressurreição de Cristo, é por causa disso, é por causa do Espírito de Jesus Cristo que nos diz para nós, lá no livro de Atos, que vai deixar, e ele deixa. É esse Espírito que nos capacita, que nos dá a possibilidade de viver o cumprimento da palavra do Senhor. Então a palavra que eu tenho para você para o ano de 2023 é: ouça a palavra do Senhor e pratique. Você nem sempre vai estar bem, você nem sempre vai estar feliz, você nem sempre vai estar com as coisas acontecendo como você queria que acontecesse. Mas o que importa é que você persevere, que você permaneça. Que através da perseverança, através da permanência, que eu glorifico o nome de Deus. Então eu preciso fundar minha casa na rocha. Eu preciso mergulhar mais fundo, eu preciso ir mais fundo no entendimento da palavra. Eu não preciso olhar, olha, o irmão se veste daquela forma, eu vou vestir igual. Sabe o que você precisa fazer? O que a palavra me diz a respeito de vestir? E você tentar entender, você procurar os seus líderes, o que a palavra diz a respeito disso daqui. Olha, eu estou querendo tomar uma decisão, o que será que fulano faria? Não, o que fulano faria? O que a palavra te diz para fazer? É ela é o fundamento principal da sua vida. Tem uma frase muito famosa, não vou lembrar de qual teólogo, que um cristão que não leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez, ele deveria ter vergonha de se titular assim. Aí eu doendo no peito. Cara, eu nunca li a Bíblia inteira. E eu parei para pensar, mas faz sentido. Porque um cristão é a pessoa que ouve a palavra e as pratica. Mas você quer ser o que está escrito aqui de capa a capa. Você quer ser o que Deus está me dizendo. Isso aqui não é o seu horóscopo. Quando está acontecendo alguma coisa, você vai lá, qual é a palavra que Deus tem para mim hoje? Não é assim que funciona. Ah, estou triste. Cara, como eu estou depressiva. Hoje eu vou ler uma palavra sobre para me alegrar. Não é assim. Isso aqui é um guia para a sua vida. Nós, como cristãos, temos o dever de conhecer isso aqui de capa a capa. Nós, como cristãos, mas eu não sou pregador. Você não precisa ser pregador. Isso aqui é para a sua vida. Isso aqui é o fundamento da sua vida. Isso aqui é para a criação dos seus filhos. Isso aqui é para o seu trabalho. Isso aqui é para o seu dia a dia. Isso aqui é para as decisões difíceis da sua vida. Isso aqui é para os momentos difíceis, mas também para os momentos de bonança. É você entender o que Deus quer de você. E o que Deus quer de você é que você ouça as palavras dele. Como é que eu vou ouvir se eu sequer paro para ler um capítulo da Bíblia por dia? Você sabia que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano? Cara, é tão pouco 3 capítulos. Tem dia que você pegar para ler 3 capítulos aqui e você fala, pô, só isso, vou ler mais. Tem muito mais coisa. Gente,
Se alimentem da palavra. Um cristão que não se alimenta da palavra é um cristão derrotado. É um cristão que vai ser derrotado. É um cristão que não vai vencer na vida. Sabe por quê? Porque ele não tem conhecimento da palavra. Você precisa conhecer aqui. Se você não conhecer isso daqui, como é que você vai se parecer com Cristo? Como é que você vai ser imagem e semelhança dele? Se a única coisa que você se espelha é as coisas que estão à sua volta. O seu espelho, o seu alicerce, o seu fundamento precisa ser a palavra de Deus. É na palavra do Senhor que a gente aprende a orar. É na palavra do Senhor que a gente aprende a jejuar. É na palavra do Senhor que eu aprendo a amar. É na palavra do Senhor que eu aprendo a criar os meus filhos. É na palavra do Senhor que eu aprendo como eu devo me comportar, como eu devo me vestir, como eu devo tratar os meus amigos, os meus familiares, o que eu devo ou não fazer. E você precisa entender que tudo que está aqui é bom. Tudo que está aqui vem do próprio Deus. Quem acredita que nosso Deus é perfeito? Quem acredita que nosso Deus é mau aqui? Alguém acredita que nosso Deus vai fazer algo para maldade? Nós aprendemos ontem que Deus muitas das vezes permite o mal nas nossas vidas. Mas Deus ele não é executor do mal. Então todas as coisas que Deus nos dá, nos oferece, é proveito. Porque Ele declara na sua própria palavra que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, a sua vida tem que estar aqui. O guia da minha vida é isso. O guia da minha vida não é meu trabalho. Eu preciso do meu trabalho, da minha carreira, ganhar muito dinheiro, ter sucesso financeiro. O guia da sua vida não é o seu melhor pai. Não, eu tenho que viver a vida pelos meus filhos. Eu tenho que abrir mão só pelos meus filhos. Na sua vida não é, eu tenho que abrir mão pela minha esposa, pelo meu marido. Você tem que ter todo esse cuidado e todo esse zelo. Mas a única coisa que você tem que abrir a mão da sua vida é pela palavra do Senhor. Pelo cumprimento dessa palavra. Sabe por quê? Porque a gente viu ontem com a história de Jó, que Deus muitas das vezes está disposto a sacrificar coisas na sua vida para que você tenha um relacionamento mais próximo. Jó, eu estava até conversando com ele ontem, ele declara que, lá no final, quando Deus já restitui tudo, ele fala, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora eu contemplo Deus face a face. Eu fiquei pensando, cara, como que Jó declara que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar? Aquele homem perdeu todos os seus bens, aquele homem perdeu todos os seus filhos, aquele homem perdeu quase todos os seus amigos, aquele homem teve o seu relacionamento com sua esposa completamente quebrado, aquele homem perdeu sua saúde, ele foi afetado em todas as áreas. Você sabe o que ele fez? Ele glorificou o nome do Senhor. Ele falou, louvado seja o nome do Senhor, porque no sair do ventre da minha mãe, eu nunca vou voltar para lá. Se Deus deu, Ele tirou. E esse homem declara o quê? Que antes eu só conhecia Deus e ouvi falar. E Deus sacrificou todas as coisas que Jó tinha, para que ele tivesse um relacionamento ainda mais profundo com Deus. E aí Jó, no final do livro, vai declarar, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu tenho uma experiência real com Deus. Então o que eu quero dizer para você, se preocupe em ouvir as palavras do Senhor. Se preocupe em ouvir e praticar as palavras do Senhor, para que a sua casa esteja firmada na rocha. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você vai perder suas coisas. Muitas das vezes as coisas vão dar errado. Muitas das vezes as coisas que você imagina e você quer não vão acontecer. Mas o que você precisa é do Senhor. Você precisa entender que o seu galardão, que a sua premiação, que os seus bens não estão aqui neste lugar. Os seus bens, a sua vida, ela está na eternidade com Deus. Ela está depois deste lugar. Por que eu vou juntar tanto tesouro? Por que eu vou juntar tantas coisas aqui? Por que eu vou me preocupar tanto com as coisas da vida deste mundo? Se tudo que eu preciso está depois daqui. Sabe por que você não vai se preocupar? Quem foi o homem mais rico na história, de acordo com a palavra do Senhor? Não foi Salomão? Ele tinha dinheiro que até hoje ele é contabilizado como um dos homens mais ricos da história. E cadê todo o dinheiro de Salomão? Alguém sabe onde está o dinheiro de Salomão? Ninguém sabe onde está o dinheiro de Salomão. Cadê todos os reis, os impérios que viveram há milhares de anos atrás? Todas as riquezas, as pessoas de grande poder, você lembra? Você conhece? Quem sabe quem era o imperador romano? Não faço ideia. O corpo desse homem nem existe mais.
Mas o que vai permanecer é a palavra do Senhor. O que vai permanecer, que ele declara, que é a palavra dele. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Então o que eu tenho para dizer hoje é o quê? É que nós precisamos alicerçar na rocha, que é Cristo e os seus ensinamentos. Nós precisamos alicerçar as nossas vidas. O ano 2023 que seja um ano que você vai cavar o mais fundo possível, para que a sua vida tenha fundamento, esteja fundamentado na palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que eu quero passar para a igreja. Que você fundamente a sua vida na palavra. Sabe o que vai garantir vitória na sua vida? Sabe o que vai garantir que você vença as dificuldades? É ter a vida fundamentada na palavra. Não é vir a pessoa aqui dizer, meu irmão, vai dar tudo certo. Não é vir a pessoa aqui falar, meu irmão, uma bênção vai acontecer em você, e você falar, e você se apegar a isso. Sabe o que você tem que se apegar? É a palavra de Cristo. Os cumprimentos das promessas do Senhor estão aqui. O que Deus tem para fazer na sua vida está aqui. O que Deus quer de você está aqui. O que Deus quer de você não está no que os outros dizem, não está no que os outros fazem, não está no que você vê aí fora. O que Deus quer de você está aqui dentro. Busque o Senhor. Busque o Senhor na sua palavra. Tenha rotina de leitura bíblica. É muito difícil às vezes para a gente parar e ler no livro. Mas é uma questão de hábito. Comece a ler a palavra. Comece a meditar na palavra. Porque essa palavra aqui é a palavra que tem poder para transformar a sua vida. É essa palavra aqui que tem poder para poder te ajudar nas dificuldades. É essa palavra aqui que tem poder para salvar. O evangelho de salvação está aqui. Às vezes você quer tanto que o fulano de tal da minha família seja salvo, mas você não tem conhecimento da salvação porque você não tem contato, você não tem fundamento. Você precisa fundamentar a sua vida na palavra de Deus. Amém? Amém. O que eu tenho para dizer para a igreja é isso. Também, bem breve, mas bem maçante, né? Então o que nós aprendemos hoje? Uma casa é construída sobre a rocha. Não é olhando para a pessoa que eu sei onde está o fundamento dela, mas é na perseverança, na persistência que eu sei onde está o coração, onde está o entendimento, da onde vem as práticas daquela pessoa. Amém? Então o nosso alicerce não é a igreja, o nosso alicerce não são as outras pessoas, o nosso alicerce é a palavra de Deus. Amém? Coloque sobre os seus pés. Eu quero que você faça uma oração ousada nessa noite. Às vezes a gente tem fala, não, eu tenho minha casa alicerçada na rocha. Só que muitas áreas da nossa vida, muitos setores do nosso dia a dia estão sobre a areia. E não existe uma casa meio alicerçada na rocha, não existe uma casa meio fundamentada. A sua vida precisa ser inteiramente fundamentada na palavra do Senhor. E eu quero que você faça uma oração usada agora do que Deus, tudo que eu construí, tudo que eu fiz com as minhas próprias mãos, que seja rompido, que seja tudo feito com as mãos do Senhor, no alicerce, na rocha, que seja feito na tua palavra, que seja guiado na tua palavra. E eu não quero que você faça apenas uma oração ousada, mas eu quero que você tenha uma atitude ousada, de quando você chegar na sua casa, você dobrar os seus joelhos e falar, Deus, eu me arrependo de até agora não ter buscado o Senhor como eu deveria. Eu me arrependo de até agora não ter buscado fundamentar a minha vida na Tua Palavra como eu deveria. E a partir de agora, nós possamos alicerçar a nossa vida na rocha. Nós possamos alicerçar a nossa vida nos mandamentos, nos ensinamentos do Senhor. Porque é esses ensinamentos, sim, que vão trazer vitórias para você. É esse o clamor que você deve fazer pelo ano de 2023. É essa a petição que você deve fazer pelo ano de 2023. Não é para que Deus te dê um carro, que Deus te dê uma casa. Ele pode até te dar, seria ótimo se te desse. Mas e se Deus te tirar um carro, te tirar a sua casa? Aí acabou? Acabou Deus, acabou minha vida com Cristo, acabou tudo. Porque não tem mais carro, não tem mais casa. O que Deus quer de você, que você esteja fundamentado nele. Quando você começar a encontrar prazer no Senhor, quando você tiver um relacionamento profundo com o Senhor, você vai entender que nada neste mundo se compara com viver com Deus, com estar com Ele. O prazer maior que você pode ter não é na sua viagem de final de ano, não é na casona confortável que você tem, não é no carrão que você vem com tudo.
O prazer verdadeiro que você tem que ter na sua vida é um relacionamento com Deus. É um relacionamento com o Senhor. Ali existe prazer verdadeiro, amém? Quero que você coloque a mão no seu coração, você feche seus olhos e você faça a sua oração.